No vídeo de hoje, René Descartes, filósofo e matemático francês, autor da frase, penso logo existo, é considerado o criador do pensamento cartesiano, sistema que deu origem à filosofia moderna. Citações de René Descartes. Penso, logo existo. Daria tudo que sei pela metade do que ignoro. Viver sem filosofar é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca os haver tentado abrir. Despreza-se um homem que tem ciúmes da mulher, porque isso é testemunho de que ele não ama como deve ser, e de que tem má opinião de si próprio ou dela. A leitura de todos os bons livros é como uma conversa com os melhores espíritos dos séculos passados, que foram seus autores, e é uma conversa estudada, na qual eles nos revelam seus melhores pensamentos. Tomei a decisão de fingir que todas as coisas que até então haviam entrado na minha mente não eram mais verdadeiras do que as ilusões dos meus sonhos. Muitas vezes as coisas que me pareceram verdadeiras quando comecei a concebê-las tornaram-se falsas quando quis colocá-las sobre o papel. Os homens que se emocionam com as paixões são capazes de ter mais doçura na vida. As paixões são todas boas por natureza e nós apenas temos de evitar o seu mau uso e os seus excessos. Apenas desejo a tranquilidade e o descanso, que são os bens que os mais poderosos reis da terra não podem conceder a quem os não pode tomar pelas suas próprias mãos. Quando gastamos tempo demais a viajar, tornamo-nos estrangeiros no nosso próprio país. Quando se é demasiado curioso de coisas praticadas nos séculos passados, é comum ficar-se ignorante das que se praticam no presente. É propriamente não valer nada não ser útil a ninguém. A razão ou o juízo é a única coisa que nos faz homens e nos distingue dos animais. Hoje não poderia conceder demais a minha desconfiança, visto que agora não é tempo de agir, mas apenas de meditar e de conhecer. Basta ajuizar bem para bem fazer, e julgar o melhor que nos seja possível para fazermos também o nosso melhor. Mesmo os mais perfeitos espíritos terão necessidade de dispor de muito tempo e atenção. Divide as dificuldades que tenhas de examinar em tantas partes quantas for possível para uma melhor solução. O bom senso é a coisa do mundo mais bem distribuída. Todos pensamos tê-lo em tal medida que até os mais difíceis de contentar nas outras coisas, não costumam desejar mais bom senso do que aquele que tem. As maiores almas são tanto capazes dos maiores vícios como das maiores virtudes. Ninguém pode conceber tão bem uma coisa e fazê-la sua, quando a aprende de um outro, em vez de a inventar ele próprio. Humanamente não existe um ser que seja feliz sem que o outro também seja. Deve-se evitar toda precipitação, e todo o preconceito, ao se analisar um assunto e só ter por verdadeiro o que for claro e distinto. A filosofia que cultivo não é nem tão bárbara nem tão inacessível que rejeite as paixões, pelo contrário, é só nelas que reside a doçura e felicidade da vida. A filosofia é a que nos distingue dos selvagens e bárbaros. As nações são tanto mais civilizadas e cultas quanto melhor filosofam seus homens. Desejar, ter aversão, garantir, negar, duvidar, são maneiras diferentes de querer. Não há nada tão equitativamente distribuído no mundo como a inteligência. Todos estão convencidos de que têm o suficiente. Não é suficiente ter uma boa mente, o principal é usá-la bem. Não ser útil a ninguém equivale a não valer nada. Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não há nada que dominemos inteiramente a não ser os nossos pensamentos. Não basta termos um bom espírito, o mais importante é aplicá-lo bem. Não há nada no mundo que esteja melhor repartido do que a razão. Todos estão convencidos de que a têm de sobra. Não existem coisas tão distantes que não sejam alcançadas, nem tão escondidas que não sejam descobertas. Nada é mais justamente distribuído que o senso comum. Ninguém pensa que precisa mais do que realmente já tem. A minha terceira máxima era de sempre tentar vencer mais a mim mesmo do que a fortuna, e mudar os meus desejos mais do que a ordem do mundo. Para examinar a verdade é necessário, uma vez na vida, colocar todas as coisas em dúvida, o máximo possível. Mas o que sou eu então? Uma coisa que pensa. E o que é uma coisa que pensa? Toda a filosofia é como uma árvore, cujas raízes são formadas pela metafísica, o tronco pela física, e os ramos que saem deste tronco constituem todas as outras ciências que, ao cabo, se reduzem a três principais: a medicina, a mecânica e a moral.
pois não é suficiente ter o espírito bom, o principal é aplicá-lo bem. As maiores almas são capazes dos maiores vícios, tanto quanto das maiores virtudes, e os que andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que correm e dele se distanciam. Se você for uma pessoa que busca realmente a verdade, é necessário que ao menos uma vez na vida duvide de todas as coisas, da maneira mais profunda possível. O tempo diz o que a razão não pode dizer. Todas as minhas sensações podem estar me enganando, como me engano quando sonho e acredito que o sonho é realidade. Às vezes penso que seja cobre e vidro, o que eu julgo ser ouro e diamante. Todavia, pode ser que eu me engane e talvez não passe de um pouco de cobre e vidro que tomo por ouro e diamante. Sei o quanto estamos sujeitos a nos enganar naquilo que nos diz a respeito, e também o quanto os pensamentos são traiçoeiros. Nunca nos devemos deixar persuadir senão por evidência da razão. Os que melhor digerem os seus pensamentos a fim de os tornarem claros e inteligíveis têm maior facilidade em persuadir daquilo que propõem, mesmo que só falem em mau bretão. Só um ser perfeito pode dar a um indivíduo imperfeito a ideia dele mesmo. Podemos distinguir duas espécies de cólera, uma que é muito súbita e se manifesta muito no exterior, mas mesmo assim tem pouco efeito, e pode facilmente ser apaziguada, e outra que inicialmente não aparece tanto, porém corrói mais o coração e tem efeitos mais perigosos. Retive-me numa caverna onde não encontrando nenhuma conversa que me distraísse, e não tendo, aliás felizmente, nenhuma preocupação nem paixão que me perturbasse, ficava o dia inteiro sozinho fechado num cômodo aquecido, onde tinha bastante tempo disponível para entreter-me com meus pensamentos. Todos os homens dão mais atenção às palavras do que às coisas, o que faz com que concordem muitas vezes com termos que não entendem e que não se preocupam em entender, ou porque acreditam tê-los entendido noutros tempos, ou porque lhes pareceu que aqueles que lhes ensinaram conheciam-lhe o significado, e que eles o aprenderam pelo mesmo meio. Percebi que todo o saber que eu procurava podia ser encontrado em mim mesmo, ou no grande livro do mundo. As matemáticas têm invenções sutilíssimas e servirão de muito, não apenas para satisfazer os curiosos como para tornar mais fáceis todas as artes, e diminuir o trabalho dos homens. Muitas vezes a alegria improvisada vale mais do que uma tristeza cuja causa é verdadeira. No mundo todos somos iguais pela raça, e a sabedoria não se conquista, ama quem conheças. Nada sólido pode ser construído sobre fundamentos tão pouco firmes. Todas as coisas possíveis de cair sob o conhecimento dos homens, seguem-se umas às outras, da mesma maneira que não pode haver quaisquer tão afastadas a que não se chegue por fim, nem tão ocultas que não se descubram. Em matéria de amor, não amar é o meio certo para ser-se amado. Os únicos princípios que eu aceito ou necessito na física são os da geometria e da matemática pura. Estes princípios explicam todos os fenômenos naturais, e nos permitirem fazer demonstrações bastante acertadas a respeito deles. E eu tinha sempre o imenso desejo de aprender a distinguir o verdadeiro do falso, para ver claro em minhas ações e caminhar com segurança nesta vida. Todo problema que resolvi acabou se tornando uma regra que serviu posteriormente para resolver outros problemas. Em matéria de amor, não amar é o meio certo para ser-se amado. O amor é uma emoção da alma, causada pelo movimento dos espíritos, que a incita a unir-se voluntariamente aos objetos que lhe parecem convenientes. Ora, todas as paixões precedentes podem ser excitadas em nós, sem que percebamos de modo algum se o objeto que as provoca é bom ou mau. Mas quando uma coisa se nos apresenta como boa em relação a nós, isto é, como nos sendo conveniente, isso nos leva a ter amor por ela, e quando se nos apresenta como má ou nociva, isso nos incita ao ódio. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer e trazer mais conteúdos. Compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado quando sair o próximo vídeo. Se você tem alguma sugestão de frases e pensamentos de personagens que marcaram a história, deixe nos comentários. Obrigado por assistir até o final.